Alô Curitiba, alô Curitiba, de norte a sul. Alô Curitiba, Renato Gaúcho no ar. Nesse instante, Curitiba para ouvir o momento de maior audiência do rádio. Renato Gaúcho apresenta Há sempre uma sombra em meu sorriso, a música da minha vida. Ouvir a sua voz me faz tremer. Foi seu amor que fez isso comigo. Mais do que simplesmente colegas de trabalho, eu e a Marlene éramos vizinhos e amigos também. A gente se confiava um no outro assim de uma forma que, olha, raras vezes eu testemunhei. E a nossa amizade já fazia tempo que existia. Tanto que mais do que amigos já éramos confidentes, porque quando tinha um problema, ela se abria comigo e vice-versa. Ela falava de coisas que a gente não fala com qualquer pessoa. E eu tô falando isso só para deixar claro o nível de confiança que um tinha no outro. Ela se abria, desabafava, pedia conselhos. Íamos e voltávamos juntos todos os dias do trabalho. Ela ia de carona comigo. Eu solteiro, ela casada. Eu, inclusive, era amigo do marido dela, só que no fim, acabou acontecendo uma coisa que às vezes acontece, mas que no nosso caso não devia ter acontecido, por conta daquela nossa proximidade, daquela intimidade que nasceu e cresceu entre nós. Eu, sem querer, acabei me apaixonando. Não sei nem explicar como começou. A única coisa que eu sei é que a partir de uma altura, eu comecei a suspirar por essa mulher. A sentir falta quando ela não estava perto. Saudade, sabe aquela saudade indefinida? A pensar nela muito mais do que deveria. Me apaixonei feito um menino. Só que pelo fato de ela ser casada, eu nunca demonstrei os meus sentimentos. Nunca falei com ela sobre o que eu sentia. Nunca tentei uma aproximação assim mais íntima. Nunca. Até porque eu sabia que ela gostava do marido. Só que a partir de um ponto, é como eu falei, ela começou a se queixar comigo em relação ao casamento. Começou a contar coisas que aconteciam dentro da casa dela. Começou a se queixar que o Everaldo, seu marido, andava estranho, andava mudado com ela. Há algum tempo a tratava de um jeito frio. Tanto que ela estava achando até que ele devia ter arranjado outra mulher. Sabe, nem mesmo nesses momentos, nem mesmo aí, eu falei do que sentia. Pelo contrário, dei conselhos, como um bom amigo daria. Eu acho que ela nunca desconfiou dos meus sentimentos. Até porque, repito, eu sempre fiz questão de deixar isso bem escondido. Eu simplesmente agia como o amigo que era, ou que ela pensava que eu fosse. Não tinha coragem de me abrir. Em vez de aproveitar o momento, quando ela vinha se queixar do marido, e de repente abrir meu coração, não. Eu a incentivava a não desanimar, aconselhava, pedia que ela tivesse paciência. Até que tempos depois aconteceu o inevitável. Ela ia de carona comigo ao serviço. E lembro que naquele dia, assim que entrou no carro, eu notei que ela estava fechada, a carinha assim, preocupada. Mais do que isso, ela estava muito esquisita. Parecia até que tinha chorado. Preocupado, perguntei o que tinha acontecido. E olha, foi perguntar. E ela desabou no choro. Acabou, André. O Everaldo me deixou e foi embora de casa.
Ela falou aquilo e caiu num choro tão compulsivo que eu cheguei a me assustar. Depois, quando conseguiu se acalmar um pouco, me contou que ela e o marido tinham brigado, que tinham passado a noite discutindo, até que no fim ele resolveu arrumar a trouxa e ir embora. Ela falou que quase me ligou para ir consolá-la, mas que não quis me incomodar, até porque já era madrugada quando isso aconteceu. Tudo bem, mas eu perguntei se ela não preferia ficar em casa em vez de ir para o trabalho, porque a pessoa quando está assim abalada, você não consegue se concentrar em serviço nenhum. Mas ela falou que não. Cheguei a me propor conversar com o chefe, explicar a situação, mas ela preferiu trabalhar. Achou que se ocupasse a cabeça seria mais fácil, porque do contrário, se ficasse em casa pensando no abandono, ela tinha medo até de enlouquecer. Olha, eu sei que muita gente na minha situação, quem sabe ficasse feliz com aquela notícia. Imagine, eu estava apaixonado por ela e já fazia meses. Sabia que não tinha chance justamente por causa daquele marido. Ela, além de casada, gostava do cara e de repente o caminho se abriu. Por isso que eu digo, talvez eu devesse me aproveitar, porque... Só que eu não. Pelo contrário, me deu um aperto tão grande no peito de vê-la sofrendo daquele jeito. Até porque eu sabia a pessoa maravilhosa que ela era. Ela não merecia. Olha, que me desculpe aquele Everaldo, mas... Meu Deus, como pode ter gente tão estúpida? É como dizem, né? Tem gente que não sabe a sorte que tem. Fiz o papel que me cabia. A consolei, ofereci o ombro amigo, e o pior é que, pelo jeito, a separação tinha sido mesmo definitiva. Dia após dia, ela vinha me contar que realmente não tinha mais volta. Um dia chegou a dizer que já estava cansada de correr atrás do cara, porque ele não dava a mínima para ela. Sabe, parece até que a pessoa, quando tem a felicidade ali à disposição, não dá valor. De todo modo, o tempo foi passando. Até que um dia, isso quase 2 meses depois, a gente combinou de tomar um chopp depois do serviço. Depois da separação, volta e meia, a gente saía depois do expediente para conversar. E nesse dia eu notei que ele estava bem carente. Sabe aquela carinha desanimada? Mais do que isso, triste. Começou a se queixar, como sempre acontecia. A dizer que sua vida andava uma droga, que nada dava certo para ela. Até que de repente ficou em silêncio. E olhou assim para mim e falou aquilo. Puxa, ainda bem que eu tenho você, André. Porque olha, se não fosse a tua amizade, Olha, sabe o que eu pensei esses dias? Sei lá, me passou uma ideia tão boba na cabeça. Como assim? O que você pensou? Ah, bobagem minha, Você vai achar até que eu fiquei louca. Eu pensei que, sei lá, já imaginou se, em vez de ter me casado com o Everaldo, eu tivesse me casado com você? Porque eu acho que a gente ia dar certo. Bom, pelo menos como amigos, não tem quem se dê melhor que nós dois, né? Porque, sei lá, a gente tem os mesmos gostos, conversa sobre as mesmas coisas. Você é um cara assim tão compreensivo, tão
Eu queria tanto que o Everaldo fosse como você. Quando ela falou aquilo, eu quase engasguei com o chope. Até porque foi uma coisa tão inesperada. E o pior é que ela começou a me elogiar, a me comparar com o marido e a dizer que eu era muito melhor. Puxa, você é um cara tão especial, tão bacana, o homem que toda mulher gostaria de ter a seu lado. O Everaldo, olha, eu não sei nem por que eu me apaixonei por ele, porque, sabe, não existe cara mais insensível. Sei lá, né, a gente se apaixona por motivos tão banais e às vezes até sem motivo. Olha, cada palavra dessa mulher, aqui dentro de mim alguma coisa ia se transformando. E de repente eu senti que talvez fosse finalmente a minha hora, porque, meu Deus, eu já tinha consolado tanto essa mulher. Eu já tinha tido tanta chance de falar do que eu sentia, até de me aproveitar da situação. E nunca me aproveitei, nunca. Só que chega uma hora que, sei lá, eu acho que foi o chope que me deu coragem. E se eu disser para você que tudo isso que você pensou, que você falou, eu também já pensei. Já pensou? Mas como assim? Marlene, posso te fazer uma pergunta? Quando a gente tá junto, quando a gente conversa, sei lá, você nunca percebeu? Mas percebeu o quê, André? Repito, acho que foi o chope que me deu coragem. Porque sabe, aquilo saiu assim, de um jeito, até porque estava trancado na minha garganta e já fazia tanto tempo. Você nunca percebeu que eu sou apaixonado por você, Marlene? Eu nunca te falei porque, primeiro, você era casada, né? Gostava do teu marido, aliás, ainda gosta. E depois porque eu sinto que você sempre me viu apenas como um amigo. Mas, se você quer saber, já faz muito tempo que eu te amo em silêncio. Pra mim, Marlene, quando você vem me falar que esse teu marido te despreza, que ele é insensível, sabe, me bate assim uma coisa por dentro, uma sensação de injustiça. Sabe por quê? Porque eu te amo. Porque eu, no lugar dele, saberia como te valorizar. E ele, que tem você na palma da mão, sabe, é tão injusto. André, para com isso. De onde que você tirou? De onde que eu tirei? Daqui, ó, do meu coração. Tô falando sério. Não sei como aconteceu, mas na minha cabeça só tem espaço para você. Eu penso em você o dia todo. Você me desculpe, mas esse teu marido é o maior idiota que já existiu na face da terra. Olha, só Deus sabe o que eu daria para estar no lugar dele. Nessa hora eu notei que ela mudou assim, a expressão. Aliás, nem sei o que passou na cabeça dela. Mas sei lá, ela ficou nervosa, pegou o celular da bolsa e, sabe, me cortou. Nossa, André, você viu que horas são? Vamos embora? Embora? Marlene, você não quer terminar essa conversa primeiro? Não, melhor não. Outra hora a gente fala sobre isso. Tá ficando tarde, Olha, eu fiquei tão sem jeito, tão sem graça, que quase pedi que ele esquecesse aquilo que eu tinha falado. Sabe, eu tive a sensação de que tinha
falado demais. De que tinha de repente colocado em risco até a nossa amizade. Sei lá, acho que foi o efeito do chope, porque, no fim, deixei tudo por isso mesmo. Até porque, já que tinha criado coragem para confessar o que sentia, voltar atrás é que eu não ia, né? Só que insistir também não dava. Deu para perceber que ele não estava afim. Ela não abriu a boca o trajeto todo de volta para casa. E eu também me mantive em silêncio. Quando chegamos, ela simplesmente me deu um tchau, assim, meio xoxo, e já foi saindo pela porta. No dia seguinte, eu a peguei no mesmo lugar de sempre, e a gente foi, até chegamos a conversar assim, mas até que por volta das 11 horas, para minha surpresa, ela ligou no meu ramal. André, será que agora na hora do almoço você teria um tempinho para a gente conversar? Claro, Marlene. Olha, só Deus para saber como eu fiquei me sentindo depois daquele episódio. Não tinha pregado o olho a noite toda, pensando em tudo que tinha dito. E foi exatamente isso o que ela me falou depois, que também não tinha conseguido dormir. Me responda uma coisa, André. Aquilo que você falou ontem era verdade? Ou você falou aquilo só para... Olha, me bateu um medo. Me bateu uma coisa que eu não sabia o que dizer. Eu não sabia se confirmava ou se desmentia. No fundo, a primeira vontade que me deu foi de falar que não era para ela levar a sério. Eu tinha bebido um pouco e, como não estou acostumado a beber, de repente, a gente fala coisas que, assim, no calor da... Até porque a reação que ela havia tido me deixou tão preocupado. Se eu confirmasse, se dissesse que era mesmo apaixonado por ela e ela se afastasse de mim. Eu não queria perder a sua amizade. Sei que é pouco para quem gosta da pessoa, mas era o que eu tinha. Quando a gente se encontrou, eu tremia. Porque eu não sabia o que dizer. Sabe aquela angústia, aquela vontade de dizer... É tudo verdade, Marlene. Tudo bem que eu criei coragem por causa do chope, mas é verdade. E ao mesmo tempo aquele medo. Eu acho que nunca me senti numa encruzilhada tão grande. A gente ali almoçando. E eu, sabe, com aquela vontade de confirmar e ao mesmo tempo aquele medo. A gente olhava, eu sorria, ela sorria, até que terminamos o almoço e foi ela quem entrou no assunto. E quando ela começou a falar, eu comecei a tremer de um jeito. Até porque ela percebeu que eu estava nervoso. Tá tudo bem com você, André? Tá tudo bem, Marlene. Tá mesmo? Bom, eu acho que a gente tem que conversar, até porque aquelas coisas que você me falou, repito, eu não consegui dormir, você acredita? É que você nunca tinha falado sobre isso.
Nunca deu demonstração. Nunca deu a entender que gostava de mim, assim, de um jeito diferente. Nós dois sempre fomos amigos. Eu sempre pensei que você me considerasse até, sei lá, uma irmã. Fiquei surpresa com tudo aquilo que você falou. Sabe quando você olha nos olhos da pessoa e quer falar, e quer colocar tudo aquilo para fora, e dessa vez não havia chope. Mas a boca não obedece. Tava tudo ali na ponta da língua. Era só abrir a boca e falar, confessar, confirmar que eu era apaixonado por ela. Confessar que sofria quando ela vinha desabafar comigo, contar coisas do marido. Principalmente porque eu sentia que ela gostava dele. Eu queria falar. Mas e o medo? A coragem não vinha. Eu me senti numa encruzilhada. Porque percebi que da mesma forma que talvez fosse a minha chance, do mesmo jeito podia ser até o fim da nossa amizade. Se eu confirmasse, se eu dissesse que tudo aquilo que eu tinha falado era verdade, que eu amava mais do que tudo na vida, e ela dissesse que não tinha nada a ver, que eu estava confundindo, que entre nós era só amizade. Tudo bem, tinha esperança. Mas ao mesmo tempo tinha um medo. O medo de que ela se afastasse de mim. Era uma possibilidade, do mesmo jeito que também havia uma chance de eu abrir o meu coração e, quem sabe, ter uma chance. Por que não? O problema é que a gente não sabe o que se passa na cabeça da pessoa. Isso torna tudo tão difícil. As palavras queriam sair da minha boca, mas eu travava. E foi então que, num impulso, percebendo que eu acho que ia me dar um troço se eu não abrisse a boca e falasse, respirei fundo e, tirando coragem, não sei de onde falei. A carta é muito longa. Não será possível contá-la toda hoje. Por isso, não perca amanhã, nesse mesmo horário, a segunda parte da história de André e Marlene na sessão A Música da Minha Vida.